Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando com componente de língua portuguesa e nessa unidade nós estamos falando sobre o que mesmo? Olha lá, comida boa é comida que faz bem. Como é que está a sua alimentação aí? Diante de tudo que a gente vem conversando sobre isso, sobre a importância de uma alimentação que tenha lá vitaminas, que tenha proteínas, que tenha carboidratos, uma alimentação variada, né, rica em nutrientes, sempre que possível mais próximo, né, da questão in natura, né, um alimento mais in natura do que processado ou do que ultraprocessado, não é verdade? Como é que tá essa alimentação? Tem comido salada direitinho? Tem comido frutas? Né, uma variedade de frutas? Então tá bom. Então nós vamos continuar falando sobre isso para vocês verem como é importante. Vamos continuar conversando. Vamos lá para o nosso livro? Lá no nosso livro, nós vamos falar um pouquinho aqui, vou começar pelo Saber Mais, que ele traz aqui uma sugestão de literatura, né? Uma sugestão de leitura para vocês fazerem. Então olha lá, que é do livro Que Cardápio! E olha lá, que cardápio com ponto de exclamação, quer dizer, uau, que cardápio! Será que nesse cardápio, né, tem comidas só gostosas ou tem comidas boas? Será que nesse cardápio tem uma variedade de alimentos ou só um tipo de alimento? Né? Por que será que o título é Que Cardápio, né? Com ponto de exclamação, estão vendo? Quando a gente usa ponto de exclamação é porque a gente está admirado, surpreso, tá certo? Então, olha lá. Nesse livro, Tatiana Belink nos diverte com um cardápio bem diferente e nada apetitoso. Uau, nada apetitoso? Será que é por isso que se diz que cardápio? Então, olha lá, vale a pena tentar conhecer esse livro, né? Vale a pena você pedir aí, de repente, né, para o adulto que te acompanha, ou procurar se tem na biblioteca da escola, ou na biblioteca da cidade, ou pela internet, né? Vale a pena você fazer uma investigação e tentar conhecer esse livro para nos contar o que será que tem de tão diferente aí, que segundo a nossa autora ali, não é nada apetitoso. O que será que tem de tão diferente ali que nem é apetitoso e que causa esse espanto? Que cardápio, né? Então, vale a pena conhecer. E aí, agora nós vamos falar uma coisa muito interessante. Nós vamos ampliar o nosso vocabulário de palavras, né? Nós vamos ampliar o nosso repertório de palavras, a escrita das palavras, né? Quantas palavras a gente já aprendeu e já aprendeu por que usa determinada letra e não usa outra, não é verdade? Então hoje nós vamos falar das palavrinhas com a letra S. Essa letrinha que faz esse som, ó. Né? Esse é o sonzinho da letra S. Parece uma serpente, né? Estão vendo? Então hoje nós vamos falar sobre este som. A letra S também pode apresentar diferentes sons de acordo com a posição que ocupa nas palavras. Vamos conferir? Então olhem só. A letrinha S, o som original dela é esse, ó. Lembra lá da serpente, né? Mas ela não tem só esse som. Tudo vai depender em que lugar da palavra ela está, acompanhada de quem ela está, entre quem ela está. Quando nós conversamos sobre o R, nós vimos que o R pode ter um som forte ou um som fraco, né? Um som brando. Ele vai aparecer com som forte normalmente principalmente no começo das palavras e no meio das palavras quando ele estiver acompanhado de um outro R, né? Ou de uma outra consoante que ajude ele a ter força. Mas se ele estiver sozinho entre duas vogais, ele fica com som fraquinho, né? Com som manso, com som menos audível, tá certo? A mesma coisa acontece com o S, só que o S ele vai mudar de som, né? Olha lá. Leia em voz alta as palavras a seguir e preste atenção no som da letra S. Então eu tenho a palavra suco. Olha lá. Suco. Ó, suco.
é o som do S mesmo, né? O S da serpente. Agora, olha lá o pastel. Pastel. Estão vendo? Pastel. Agora, note a diferença no som da letra S nas duas palavras abaixo. Então, olha lá. Suco, pastel. Então, o som do S é bem o som do S, estão vendo? Mas aqui, olha aqui, também é com S. Só que como é que eu leio essa palavra? Será que eu leio framboesa? Ou será que eu leio framboesa? Framboesa. Que estranho, né? Não é framboesa, é framboesa. E aqui, ó, pêssego. 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 O que aconteceu? Aqui, quando eu falo framboesa, que som é esse? Zá, zá. Que som é esse? É o som da letrinha Z. Mas, professora, tá escrito com S. Sim, só que olha aqui o que tem antes do S. Quem que tá antes do S? A vogalzinha E. E depois do S, quem que tá? A vogalzinha A. Muito bem. Então, ele tá sozinho entre duas vogais. Quando ele está sozinho entre duas vogais, ele vai ter o som da letrinha Z. Tá certo? Olha aqui o pêssego. Agora, quando eu falo pêssego, pêssego, é o som do S. Vamos ver quem está antes. Eu tenho a vogalzinha E e tenho uma outra vogalzinha E. Ele também está entre vogais, só que ele não está sozinho. Ele está com um outro S. Então, nós vamos ter dois S's entre vogais para dar o som do S. Estão vendo que importante isso? Daí diz o seguinte: pinte as letras que vêm antes e depois da letra S em framboesa. Então, eu vou escrever framboesa aqui. Vamos lá. Framboesa, né? Então, a gente tem ali a presença do S. Só que esse S, ele tá com um sonzinho de Z, não é verdade? Ótimo. E tá pedindo pra gente pintar as letras que vêm antes e depois do S. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel azul, você vai pintar. Eu não vou pintar porque se eu pintar, desaparece. Então, eu vou circular. Então, eu tenho o S aqui. Quem vem antes do S? O E. E depois do S? A. O que o E é? O E é uma vogal. E o que o A também é? Vogal. Certo? Então, eu tenho a letrinha S. Vou até fazer um quadradinho aqui em volta. Eu tenho a letrinha S entre duas vogais. E por isso, esse S vai ter um som diferente. Vai se parecer com o som da letra Z. Framboesa. Certo? Ótimo. Aí diz o seguinte lá. O que você percebeu? Como você leria a palavra pêssego se tivesse só um S? Como seria se eu tivesse o pêssego escrito com um S só? Eu vou escrever aqui, mas a gente já sabe que pêssego é com dois S. Mas eu vou colocar aqui para a gente entender como é que se leria. Então, se tivesse um S só, vamos pensar lá na regrinha, né? Eu teria o S aqui, sozinho, certo? E antes do S, eu teria quem? O E e aqui o outro E. E é o que mesmo, gente? Opa! E é uma vogal. E o que é o outro E? Vogal. Deixa eu arrumar minha flechinha aqui, senão vocês vão achar que tem dois V's, né? Até eu já me confundi ali. Olha lá, minha flechinha. Então, eu tenho o E, que é vogal, e o outro E, que é vogal. Se pêssego fosse escrito com um S só,
Como seria? Seria o mesmo caso da framboesa. Então, o meu S teria som de Z. E ao invés de eu dizer pêssego, eu diria pêssego. Pêssego. Eu vou comer um pêssego. Não, né? Eu vou comer um pêssego. Por isso é que tem que ter, então, um outro S para ficar com o som do S. Pêssego. Tá certo? Então, vamos ali, ó, pro mão na massa. Olha lá que bacana. Leia estas palavras do cardápio de Anne, que são escritas com a letra S, e depois registre-as no local adequado. Então, eu vou virar a minha página aqui para a gente poder reproduzir esse quadro aqui no meu caderno gigante. Olha lá. Então, eu vou ter 4 quadros. Vou dividir aqui em 4, então. No primeiro quadro, vou entrar, então, em início de palavras com som de S. Então, eu vou colocar aqui S no início, tá bom? Na segunda, em final de sílaba com som de S. Então, eu vou colocar aqui S e vou escrever embaixo. Final de sílaba. Aí aqui, entre vogais com som de S. Então, S entre vogais com som de S. E no final, entre vogais com som de Z, certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver. Eu tenho a palavra rosquinha, presunto, salada e assado, certo? Então, rosquinha, presunto, salada e assado. Então, quando eu falo rosquinha, vou separar aqui em sílaba, olha lá, ó. Rosquinha. Olha o S aqui. Quando eu digo ros, é o som do S mesmo, né? E onde que tá o S? Tá no final da sílaba. Então, nós vamos colocar a rosquinha aqui no segundo quadro. Então, rosquinha, porque eu tenho o S, né? No final da sílaba, olha lá. A segunda palavra é presunto. Então, presunto. Olha lá, presunto. O que aconteceu? Presunto. É som de S? Não, é som de Z, porque olha aqui, ó, tem uma vogalzinha aqui e uma vogalzinha aqui. Então, presunto é o S entre vogais com som de Z. Então, vamos lá. Presunto. Depois eu tenho a palavra salada. Salada. Então, olha lá. Salada. Vamos lá. Sa. É som de S? É som de S. E o S está onde? No começo da palavra, né? Então, vamos escrever lá. Salada. E, por fim, eu tenho a palavra assado. Olha lá. Assado. 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 Eu tenho assado. Som de S. Só que nós temos o quê? 2 S. Porque ó, eu tenho uma vogal aqui e uma vogal aqui. Então, eu preciso de 2 S para ter o som de S. Então, vamos lá? Para ter som de S entre 2 vogais, tem que ser 2 S. Então, vamos lá. Assado. Certo, pessoal? Até aqui tudo ok? Então, por hoje é só e eu encontro vocês num outro momento. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.